Ei, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui a nossa live sobre felicidade. Vou convidar a Fernanda para entrar aqui. Ei, Ei, Vivian, Fernanda, tá boa? tudo bem? Tudo jóia e você? Joia! Enfim, Fernanda, estamos estudando aí, né, bastante coisa e a felicidade é uma delas, né? A gente sempre é um desafio, né, para nós que atendemos, né, os nossos pacientes, até que convivemos, né, com pessoas. A gente sempre tem a intenção, né, de despertar isso, de viver a felicidade, né, de uma forma muito própria, né? Eu Sim, brinco com os meus pacientes que na psicologia, né, o importante não é só a gente curar a dor, o sintoma, né, aliviar o sintoma, a dor, mas a gente promover, né, coisas positivas, né, que possam garantir, né, uma vida plena de felicidade, uma vida leve, né, como a gente tem falado. E com aí, certeza. Fê, o que que você acha sobre esse tema, né? A gente tinha conversado um pouquinho, né? Muitas pesquisas vêm trazendo aí a separação entre felicidade hedônica, né? Que é aquela busca pelo prazer, pela aquela alegria, né? Aquela vida alegre, né? E tem a felicidade eudaimônica, né? Que as pesquisas trazem também, que fala sobre essa vida com propósito, com sentido. Às vezes você sentiu uma dor, mas por tentar construir algo maior, algo que faz mais conexão, né? Com aquilo que você pretende despertar na vida das pessoas. E o que que você entende, né, Fê, sobre isso? Como é que é isso para você? Então, eu queria dar boas-vindas, né, a todo mundo que está chegando aí, um monte de pessoas da nossa família, amigos. Muito Verdade. bom ver todo mundo entrando aí. É um assunto, como eu falei, né, como a gente falou, tem assunto para a noite inteira e muito mais. A gente vai tentar, né, condensar aquilo tudo que a gente vive e estuda sobre o assunto nessa live curta. Acho importante a gente ir para os pontos mais relevantes de uma vez, né? Uhum. Igual a Vivian já começou trazendo aí um conceito, né? Já que a gente já começa a pensar, peraí, será que é alegria? Estou confundindo alegria com felicidade. Então eu trouxe dois conceitos, Vivian, para a gente começar conversando, de duas pessoas fera, né, nesse assunto. Primeiro eu trouxe do Nietzsche, né, o filósofo alemão, onde ele fala que felicidade é força vital, espírito de luta contra todos os obstáculos que restringam a liberdade e a autoafirmação. Aí eu queria puxar, né, uma ênfase aí, primeiro para essa questão da força vital que ele fala e espírito de luta, que nos dá a ideia de movimento. Sim. Eu acho que a felicidade, às vezes, é entendida por nós como algo parado, estático, estável, e na verdade não é, né? Todas as definições, pelo menos as principais, elas dão essa ideia de um movimento, né? De uma Uhum. luta, de uma força, de algo que se movimenta. E além Uhum. disso, nessa mesma definição dele, Vivian, ele fala da liberdade e da autoafirmação como premissas para a felicidade. Eu achei muito Sim. bacana, né? Ele pegar duas questões tão importantes que mexem aí com outras tantas, né? Se a gente falar sobre liberdade e autoafirmação, como que Uhum. isso abre e que isso é uma premissa para a Uhum. felicidade. Sim, verdade, Fê. Queria trazer também um segundo conceito de Freud, onde ele fala que é uma pulsão de vida que nos traz encantamento e disposição para nos mover. Então, mais Uhum. uma vez, né, a ideia de movimento, né? Uhum. Pulsão, que é sempre algo, é um processo dinâmico que tende a nos Isso, levar para alguma coisa, e quando ele verdade. fala uma pulsão de vida, é um processo dinâmico que nos leva a viver. Então, a Uhum. felicidade a ver só com vida, né? Uhum. E encantamento e disposição. A gente Uhum. percebe, né, assim, no nosso dia a dia, no senso comum quase, que as pessoas felizes, né, elas se encantam com as coisas, às Uhum. vezes, mais simples,
né, até as mais complexas, e são muito dispostas, né, Isso. dispostas a, igual você falou, mesmo com uma dor, a se superar, a Uhum. buscar uma solução, a buscar um trabalho, um relacionamento, Uhum. uma mudança, né? Então, o Uhum. tempo todo a gente nota Esses esse movimento. É verdade, esse senso de busca, né? Ele foi trazido pelo Aristóteles, né? Ó, quanto tempo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, vida feliz é quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, aí quando isso acontecer, né? A gente vai buscando isso, mas a gente não percebe, né, que cada renúncia, né, cada passo que a gente dá no processo, né, nesse caminho, já é uma construção, né? A gente precisa se alegrar, né? Se movimentar, né? Desfrutar essa felicidade no processo, né? Porque a gente está conseguindo buscar, está conseguindo evoluir, né? Esse é um erro, né? Eu diria até um erro que a gente comete muito, né? É colocar a felicidade como sempre no futuro. É Quando eu verdade. tiver isso, quando Uhum, eu for em tal lugar, quando eu estiver uhum, em tal situação, ou quando eu tiver tal coisa material, ou conseguir. uhum, Enfim, a gente vai colocando sempre coisas no futuro, né? uhum, Sendo que, na verdade, ela está no presente, ela só uhum, pode existir no presente, uhum. né? E, Fernanda, saiu um artigo muito bacana, eu até fiz um Reels dele dessa semana, que fala sobre esse florescimento, né? Que é uma vida. Imagina um florescer, né? Um desabrochar, né? Quanto mais passam os anos, mais perto, mais próximo, né? A gente vai ficando daquilo que a gente busca, daquilo que a gente idealiza, né? Então, assim, a ideia de que a felicidade aumenta com os anos, né? Ao contrário do que a gente pensa, feliz é a criança, né? Feliz é a criança. Não, ao contrário, a gente tá florescendo para a vida, né? Construindo aquilo que a gente almeja, né? Então, nesse sentido, né, a vida com propósito, com significado, ela vai trazendo também esse florescimento. E não é que nessa pesquisa que saiu agora, ele coloca algumas atividades básicas, né, assim, do cotidiano, que dá para a gente exercitar por nós mesmos, né, sem acompanhamento de terapêutico, sem nada, que começam a conectar a gente com essa felicidade, com essa sensação, né, de bem-estar. E uma delas, Fernanda, é a gratidão, né? É Sim, justamente a gente exercitar isso. A gente, que bom, né? Olha só que bacana, eu tô conseguindo, né? Muito. exatamente. A gratidão, ela dá essa questão do encantamento, né? Que está Exatamente o que você tá no falando. conceito ali de Freud. É você Tem. se encantar com as coisas e a partir do encantamento vem a gratidão. E Uhum. vem, inclusive, a disposição também, né? Para buscar. Eu queria fazer um alinhamento com relação à diferença entre felicidade, euforia, prazer e alegria. Ótimo. Principalmente entre felicidade e alegria, porque a gente às vezes confunde um pouco, né? Uhum. Então a euforia e o prazer está sempre ligado ao agrado dos sentidos. É quando a gente consegue de alguma forma agradar os nossos sentidos, visão, Uhum. tato, paladar, audição. Então, tudo isso nos gera ou euforia ou prazer. E aí a gente Uhum. lembra, né, quando a gente come alguma coisa gostosa, quando a gente toma um vinho, quando a gente escuta Uhum. uma música, isso tudo nos gera euforia e prazer. As Uhum. comemorações, o próprio ato sexual, tudo isso nos gera né, essa sensação que não é felicidade, é Uhum. euforia e prazer. E a Uhum. alegria está sempre ligada a um momento pontual, a algo que aconteceu. Eu fui homenageado, eu fiz uma viagem, ou é uma data especial, né? Ou Uhum. consegui encontrar alguém, enfim, há uma coisa pontual, um acontecimento, e aquilo me deixa alegre, né? Aquilo me traz alegria. E a felicidade não. A Uhum. felicidade, ela é algo diferente, porque mesmo acometido por uma dor, por um sofrimento, por discriminação, perseguição, qualquer coisa nesse sentido, a pessoa não consegue sentir nem euforia, nem Uhum. prazer e nem alegria. Mas Uhum. mesmo assim, ela pode ser feliz se ela Uhum. tiver o que você falou, viver o propósito, né? Uhum. A clareza de um propósito de vida. Uhum. Então aí é a diferença.
Quando a gente consegue se sentir feliz, mesmo não conseguindo naquele momento nenhuma euforia, nenhuma alegria, nenhum prazer. Aí, então eu não sou feliz. Sou feliz porque eu tenho um propósito alinhado. Então essa é a grande diferença, talvez, que nos ajude, né, no dia a dia e a entender melhor a felicidade. É esse conceito do florescimento, né, Fernanda? Ele vem trazendo justamente isso, né? Porque é uma dificuldade mensurar a felicidade, né? Por quê? Porque são conceitos muito próximos, né? E assim, às vezes a gente confunde mesmo, né? Alegria com felicidade, né? E aí a gente vê pessoas assim, como é que eu vou dizer assim, psicologicamente, né? E até a nível de saúde física e mental mesmo, comprometidas, mas com alegria, né? E aí, essa pessoa está sendo feliz, ela está, né, assim, às vezes se definhando, né? Mas ela está experimentando esses movimentos de euforia, de alegria, e ela não está florescendo, né? Está caminhando para a sua destruição física e mental, né? Então, esse conceito, ele abrange mais essa coisa do positivo para você, para os outros, né? E essa construção mesmo, né? E aí, uma dica E além da prática. gratidão, o que mais que fala nessa Então, pesquisa? Fernanda, eu ia colocar aqui um exercício muito prático que dá para a gente fazer, né? Então, anota aí para você começar a praticar essa semana. Todo mundo está aqui Claro, com a gente. Temos já bastante gente aqui, acho que não é só a nossa família. viu? Já ampliamos um pouco mais. É. E aí, olha só, uma vez por semana, né, você parar para pensar em 5 coisas pelas quais você pode agradecer. E você fazer isso, né? Aumenta a sua prática, né? O exercício da gratidão, porque é um hábito, né, Fernanda, que a gente vai aprendendo a desenvolver e que faz muito bem à nossa saúde. Melhora os nossos sentimentos com relação à vida. A gente reclama menos de sintomas físicos. Olha que interessante, né? Porque às vezes a gente, né? E melhora o sono. Então, assim, para você que tem dificuldade de dormir, que tem aí sensações físicas, né, que às vezes te incomodam, comece a exercitar a gratidão pelas coisas que você pode, né? E perceba, então, os atos, as coisas positivas que isso vai causar na sua vida. Outra coisa também fazer no final do dia, né, comentar com alguém, né, da família, no final do dia, 3 coisas pelas quais você pode agradecer. Porque às vezes a gente pensa, né, Fernanda, que vida feliz é aquela vida plena, né? Que tipo assim, o dia começou num dia ensolarado e terminou com aquela notícia Exato. maravilhosa. Mas durante o dia, né, tem muitas coisas que vão acontecendo, né? Os imprevistos, né? Que podem sim tirar a nossa alegria, né? Exatamente. Mas que não precisam, Euforia, tirar a euforia, não tirar o é? prazer. Mas que não precisam roubar a nossa felicidade. Então, se a gente mantiver, né, o hábito da gratidão pelas coisas que foram boas, a gente termina esse dia não reclamando, né, não trazendo para nós coisas em que podem enfraquecer motivação, né, a nossa energia, enfim. Sim. Então, é muito legal. Nesse artigo, Fernanda, ele divide em 3 partes, né? Um é a gratidão, que é mais com relação ao passado, né? Outra parte é o saborear o presente. Então, outras atividades também que ele vai trazer é você. A gente vive no tempo da ansiedade, né, Fernanda? Ó, tudo muito rápido, tudo é para ontem, né? E às vezes a gente não se atém ao aqui e agora, né? E ele coloca como um exercício essa questão de você parar um pouquinho e vivenciar o presente, né? O que tem de bom para agora? Às vezes é uma água que está geladinha que você vai tomar, às vezes é um suco maravilhoso, ou é uma conversa bacana, igual agora a gente está tendo aqui, né? Olha que legal isso, né? Porque a gente deixar a ansiedade até de fazer uma live, né, Fernanda? Rouba a gente dessa Oh, presença, né? Dessa conversa exatamente. boa, né? Então, saborear o presente também é uma outra forma de você vivenciar a felicidade no seu dia a dia. E com relação ao Você futuro, tá ali, né? Você tá ali independente do que esteja acontecendo. exatamente, Pode ser exatamente, até uma coisa não muito boa, mas se eu consigo me manter no presente, eu já tenho maior chance de sentir, né? De me exatamente, sentir feliz. exatamente. É a E consciência, né? Está muito ligado com o estar consciente, né? isso. Aumentar, ampliar a nossa consciência sobre o que está acontecendo de fato ali. Eu falo muito com os meus pacientes que vivem aí no ritmo da ansiedade, né? A respiração é um ótimo recurso de presença, né? Porque quando a gente coloca a mão no peito, dá aquela enchida e dá aquela esvaziada,
às vezes você consegue voltar para cá, porque a força do pensamento, né, ele é muito grande às vezes e nos rouba, né, a presença, às vezes nos rouba até o que o outro está falando, a gente nem consegue ouvir, né, de tanto que a gente está pensando ali, o outro, aí alguém te pergunta, hã? Aí você fala, nossa, não ouvi o que você falou, né? Olha só, isso é uma ausência, né? A crise da ausência. Nós vivemos no tempo da ausência, né? Do celular a todo momento ali também, né? Das mensagens que chegam e nos roubam a presença. Então, assim, vivenciar o agora é um presente, né? É um presente mesmo. E com Exatamente. relação ao futuro, se imaginar da melhor maneira possível, né? Como que você pretende se ver daqui a uns anos, né? Se veja bem-sucedido, se veja conquistando aquilo que você deseja, né? E é lógico que para que isso seja real, né? Você precisa traçar um caminho, né? Que nem sempre vai ser o caminho do atalho, do mais fácil, né? Daquilo que gera muita alegria, muita euforia. Às vezes vai, né? Hoje a gente ainda conversou, né, Fernanda? Às vezes vai te dar uma doidinha ali, né? Vai dar um Né? medinho, Vai né? dar um medinho, né? Mas enfim, vamos que é um propósito, né? Tá ligado a isso. Essas Isso. 3 atividades são cognitivas, então são a níveis de pensamento, né? Mas tem outras também que a gente pode exercitar a níveis comportamentais. Tem um teste que é tem disponível na internet. Ele testa, né? Mostra as forças de caráter. E quando você exercita suas forças de caráter de acordo com a sua virtude, isso gera muito bem-estar, muita felicidade, né? Então, exercite no seu dia a dia. Se a força de caráter é o serviço, por exemplo, se disponibilize a servir, né? Pelo menos 2 horas, né? Assim, da sua semana, né? Outras coisas também, atos de bondade e gentileza, né? Seja gentil, seja intencionalmente, né, Fernanda? Porque às vezes a gente tem muitos pacientes que falam, Vivi, mas tô sem vontade. Vai sem vontade mesmo. Sim, sim, Faz sem vontade mesmo, porque exatamente. depois que a gente começar a ter outros sentimentos com relação ao que a gente está fazendo, aquilo vai reforçando também, né, a nossa motivação para a ação. Então, às vezes a gente precisa agir primeiro para depois vir algum sentimento ali, alguma coisa mais, algum pensamento positivo de que aquilo vai dar certo, né? E o Sim, sim. voluntariado também, né, Fernanda? Ai, Com certeza. nossa, isso gera um senso de propósito muito grande. Quando a gente se Exatamente. disponibiliza, né, a ajudar, a participar de alguma coisa que conecta para você, né, que faz um Faz sentido, né? sentido. Preenche, né? Preenche de uma forma com propósito, de uma forma Uhum, leve, de uma uhum, forma que você sabe ali que está fazendo o bem, né? uhum. Então é interessante. Com relação a essa questão que você falou das forças de caráter, muitas vezes, né, assim, com relação à criança e adolescente, a gente fica pensando o que eu poderia fazer para que uma criança ou um adolescente se Ótimo, sentisse sim. mais feliz, né? Se sentisse melhor. E aí eu costumo falar muito das funções executivas, que, né, nada mais Uhum, que habilidades ou forças de uhum, caráter, uhum. tem vários nomes aí. Então, as habilidades ou funções executivas que eu costumo colocar assim como principais para o sentimento, para esse estado, né, de felicidade, seria autonomia, né? Quando você é capaz e se sente capaz de fazer algo, como isso é bom, isso a gente consegue ver nas crianças desde muito novinhas, quando elas Sim, conseguem fazer alguma coisa sozinhas, como que uhum, isso está ligado lá na autoafirmação que uhum, Nietzsche falou, né? Como isso uhum. dá uma confiança, uma autoconfiança. Exatamente. Em segundo lugar, eu colocaria a flexibilidade, né? Tão importante Ótimo. também. Você falou aí como lidar com o imprevisto. Não é? A gente lida com o imprevisto, quanto mais flexível você melhor você lida, né? E isso a gente Exatamente. precisa exercitar. Eu, inclusive, estou Uhum, precisando exercitar. Essa flexibilidade, eu planejei de uma forma, está acontecendo de outra e agora, né? O que eu uhum, vou fazer? Né? No uhum, meio do dia, no meio do caminho, no meio de um projeto, como que uhum, vai ser? Então, é uhum, estar flexível. A gente uhum, nota isso também nas crianças desde muito novas. uhum. Crianças que são mais flexíveis, Sim. elas se adaptam melhor a Uhum, ambientes, elas formam vínculos mais fácil, uhum. né? E Verdade. como terceira função executiva, eu colocaria a persistência, né? A Uhum, pessoa que desenvolve isso como uma habilidade, ela tem maior chance de uhum.
sentir feliz, se sentir bem, porque ela Uhum. não vai desistir, né? Uhum. Num primeiro ou outro tropeço ou dificuldade. Exatamente. Então, a chance dela seguir num propósito, quando a pessoa é persistente, é muito maior. Uhum. Então, acho que É, tem tudo a ver aí trabalhar. Quando fala de felicidade, trabalhar essas questões com de certeza. valores, de Uhum. caráter, de Uhum. função executiva. Uhum. É Eu acho que porque. eu até postei a questão da ética com a felicidade, que eu Uhum. acho que também tem. Quer dizer, todos os valores que você vai vendo e vai estudando, você vê que tem tudo a ver, Tem. que levam à Uhum. felicidade. Uhum. É, a gente percebe muita constância, né, Fernanda? As nossas crianças hoje, elas já nascem nesse tempo, né, da rapidez, né? Antigamente, né, pra você mandar uma carta, demorava um tempo a pessoa responder. Hoje o WhatsApp é assim, né? E eles já nascem nessa situação, assim, nessa rapidez, né? E saber lidar com um imprevisto, né? Aquietar a emoção, às vezes, que é sim uma emoção ruim, né? Às vezes aparece a ansiedade, aparece a frustração, não era nada o esperado, né? Como é que vai resolver? E aí é trabalhar a constância, né? O que que você quer, né? Porque a gente sabe que se a gente não for constante no que a gente deseja, né? A gente não chega nunca, né? Porque se a gente ficar mudando de caminho o tempo todo, a gente vai sempre se enfraquecendo, né? E aí pode gerar aquela crença do que não dá certo, né? E às vezes não é que não dá certo, né? Às vezes precisava de um pouquinho mais de constância, um pouquinho mais de determinação naquele objetivo, né? Exatamente. E o terceiro e último ponto aqui, né, Fernanda, do artigo, ele traz sobre engajar-se em relacionamentos e práticas institucionais. Então, assim, relacionamentos, né, duradouros e estáveis aumentam a ansiedade, né, ao passo que o contrário também é verdadeiro, quando o relacionamento apresenta muita instabilidade, né, ou muita divergência, isso também diminui né, o bem-estar. Então, nesse caso de relacionamento, isso, né, é verdadeiro, né, quando é estável e duradouro, mas quando é instável também afeta, né, os níveis de bem-estar, a busca de sentido no trabalho, né, quando a gente tem um sentido no nosso trabalho, né, Fernanda? Trabalhar com o que a gente ama é a coisa melhor do mundo, né? Porque a gente Com sabe que certeza. todo trabalho tem recompensa financeira, né? Mas quando a gente tem uma recompensa pessoal, né, com o nosso trabalho, isso muda muito o nosso bem-estar e a forma como a gente vê, né, a nossa felicidade, o nosso propósito de vida. E a Exatamente. frequência regular também é um grupo religioso, né? Porque o apoio que se recebe ali, toda essa conexão, né? A própria escuta, né? Da prática religiosa, dos movimentos, isso faz muito bem para a saúde mental. Então, assim, essa pesquisa foi baseada, né, em estudos randomizados. A gente sabe que o campo da felicidade, né, o estudo é muito novo, principalmente dentro da psicologia, né? Porque a gente focou muitos anos de estudo da psicologia no adoecimento, né, no sofrimento humano, né? E há pouco tempo, né, com o Martin Seligman lá, que a psicologia positiva emergiu e falou, opa, vamos estudar aqui o que faz bem, a O gente já sabe o que bem-estar, faz né? mal, né? Saúde, Como é que eu estimulo, então, o que faz bem, né? Então, a gente hoje, graças a Deus, a gente pode também promover isso, né, na prática terapêutica. Isso é muito positivo, né? com certeza. E Controle de o quanto ansiedade que e o depressão estímulo, também. né? O Pode falar, quanto que o Fê. estímulo ele é importante para tudo. Então, se Uhum, você também se estimular, né, a agradecer, a ter uma prática voluntária, a cuidar dos seus relacionamentos, dos seus vínculos, da sua uhum, socialização, uhum, então isso tudo é prática, é você estar mais consciente para ir buscando também. Então exatamente. eu já vi várias críticas, né, a essa expressão busca pela felicidade, a busca da felicidade, mas eu particularmente gosto, porque eu acho que é algo, a palavra busca me dá essa impressão de que é algo que a gente tem que estar o tempo todo ligada nisso e realmente se esforçando para Sim, isso. Ela sim. não vai vir assim também de uma Uhum, forma passiva, né? Se eu uhum, não buscar aquilo que me faz bem, se eu não estiver atenta a algo que está me desviando do meu propósito, uhum. a gente pode se perder. Então eu particularmente gosto dessa expressão, Não, né? eu Da também busca gosto. pela felicidade. Até porque também, Fernanda, nesse mesmo artigo, ele está bem citado lá naquele Reels que eu coloquei essa semana. Ele fala também que, assim, quando a gente sofre, né, de depressão, de ansiedade e de rancor, né, a gente precisa buscar
ajuda para isso, porque isso compromete demais os nossos níveis de bem-estar e felicidade. Então, assim, tá sofrendo, né? Porque às vezes a gente tem ansiedade com tudo, né? Qualquer coisinha que acontece rouba a nossa presença de uma forma que rouba a alegria, rouba o entusiasmo, rouba a energia, né? A gente precisa tratar, assim como também sentir tristeza, desmotivação, né? Falta de vontade. Isso tudo precisa realmente também, né? De cuidado, de atenção. E o perdão, né, Fernanda? Que é uma prática, assim, pode parecer tão simples, mas tem pessoas que têm muita dificuldade para perdoar. Às vezes porque pensam no outro, né? Ah, o outro não merece, né? Tem pessoas que Sou falam isso super comigo, difícil Vivian. pro outro, né? Nossa, não vou, não é nem pedir perdão, nem pedir desculpa, né? Olha só, não fez nada pra. Não é assim, né? É por você, né? Você não merece também ficar carregando peso, você não merece se adoecer, né? Por culpa de outra pessoa. Então, isso também promove muito bem-estar. Com certeza. E tudo isso a ver com, né, tem a ver com os valores. O Tem. tempo todo a gente volta nessa questão, tanto da consciência e dos valores e propósito. Então, eu acho que o assunto ele gira, né, em torno disso. Queria fazer uma observação, você já falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão do cansaço. Eu li alguns artigos que falam por que que é importante, por que que é bom, né, se sentir feliz, ter felicidade. E aí fala que a pessoa feliz, ela se comunica melhor com outras, ela tem uma Uhum, comunicação muito mais eficiente, uhum, a questão da saúde, né, dos níveis aí hormonais e tal, e fala também da questão do cansaço. Ela tem a sensação de menor cansaço, uhum, mesmo às vezes trabalhando tanto quanto outra ou fazendo muitas coisas, ela se uhum, sente menos cansada, uhum. exatamente porque se está se sentindo feliz. Então eu acho que isso é um alerta, porque mesmo a gente sabendo que a felicidade ela é diferente da alegria, então ela não é momentânea, né? Ela não é pontual. Eu acho que existem épocas da nossa vida que a gente pode ser mais feliz ou menos feliz, dependendo ali de como Sim. a gente está, né? De Uhum, tudo isso que existe que a gente falou. uhum, Mas é importante a gente ficar atento. Será que eu estou uhum. me sentindo muito cansada? Né? Igual você falou, está me doendo em muitos lugares. Eu, ultimamente, está me doendo em bastantes lugares. Então, é um alerta, né? Olha, está me doendo Sim. muito, me doendo aqui, me doendo ali, estou sentindo todo dia cansada, eu já acordo cansada. Então, eu acho que isso tudo a gente vai ficando mais consciente, né? De como a Sim. gente funciona, para que a gente possa Uhum. buscar apoio, buscar ajuda, buscar essa evolução, né? A atenção para o corpo, né, é muito importante, né, Fernanda? Que ele vai dando sinais, né, do que a gente realmente está precisando naquele momento, né? Se ouvir, se escutar, né, é muito interessante. Eu costumo brincar com os meus pacientes, né, que eu falo, gente, tem que olhar para dentro, né? Essa coisa da gente olhar só para fora, atenção só no outro, isso não dá muito certo, não, né? Porque uma hora a gente pifa, né? E você nem sabe Exato, por quê, né? Às vezes a exatamente. pessoa chega tão adoecida que você vai perguntar, mas e aí? Nossa, eu nem sei te explicar. É tanta coisa, né? Olha só o tempo de acúmulo, né? Olha quanta coisa não foi Exatamente. ali deixada debaixo do tapete que aí nem sabe bem onde está doendo, né? A atenção no corpo é muito importante mesmo. E, Fernanda, dá uma pinceladinha só mais uma vez que chegou mais gente aqui, eu tô vendo só a gente entrando, na infância e na juventude, né? O que a gente pode fazer? Quais são os pilares que a gente pode estimular isso desde cedo, né? Sim. Então, eu penso que é a questão do reconhecimento das emoções, né? Desde muito criancinha, a gente pode estimular isso. Quais são as emoções, o que você está sentindo, o que o outro está sentindo, para que esse autoconhecimento comece pelas Uhum, emoções, né? Pelo uhum. raiva, medo, tristeza, Ótimo. alegria, todas essas emoções básicas, né? Reconhecer em si e no outro. Uhum. Eu acho que já é meio Adulto caminho também andado. é bom treinar isso, né? Porque Sim, é tem porque hora que a aí se gente não não desenvolve quando criança, a gente tem adulto que também não consegue nem reconhecer, sei o que eu tô né? sentindo, né? É muito comum a gente ouvir essa frase, nem eu tô É, passando mal, mas eu nem sei o que eu tô sentindo, né? tô sentindo tudo junto, É. né? A pessoa fala assim. E isso desenvolver nas crianças é muito fácil, né? Porque a criança, ela é muito transparente.
Então, às vezes, ela demonstra emoção com o corpo, né? Exatamente. Outro dia mesmo eu estava contando de uma criança que eu atendo e que quando ela erra num joguinho, em alguma coisa assim, ela fala... Ela, ela fica super nervosa, super com raiva e demonstra. Então é importante mostrar para essa criança o que ela está sentindo, né? Para que ela saiba reconhecer ali. Isso. E até Como lidar de segundo maneira ponto, mais assertiva, né, Fernanda, também, né? sim, sim. Porque a gente, quando fica mais velho, às vezes a gente quer fazer isso, né? Que essa criança Uhum, fez. Mas a gente não faz, né? Então a gente vai também camuflando um pouco. Então é uhum, importante reconhecer desde muito cedo. uhum, Um outro ponto, eu acredito que é o desenvolvimento das funções executivas, que tem a ver com os valores. Eu coloquei, né, três como prioritários: autonomia, flexibilidade e a persistência. E uhum, como último ponto é a questão aí da socialização, do estabelecimento de vínculos. Quanto maior, melhor para a criança, né? Uma criança uhum, que consegue conviver com pessoas de várias idades, em várias situações diferentes, ela só tem a aprender, né? uhum, Inclusive, esse aprendizado gera o bem-estar, gera a felicidade. uhum, E os vínculos, vínculo escolar, vínculo familiar, o próprio vínculo e autoaceitação, vínculo com ele mesmo, uhum. acho que seriam aí os pilares para as crianças e adolescentes. E para os adultos, né, eu vou deixar aqui a dica, né, de começar a observar a emoção, né, começar a contemplar o que está sentindo, perceber mesmo quais são os seus sentimentos e isso é a presença, né, trazer a atenção para o agora, né, e muito importante, desenvolver a gratidão diariamente, né, tanto com relação ao que passou, ao que está acontecendo e projetar o seu futuro, né? O que que você quer, como você quer se ver lá na frente, o que que você precisa fazer hoje para construir isso. Isso garante, né, uma vida muito melhor, muito mais feliz e com muito mais bem-estar. Qualquer coisa também, né, Fernanda? Nós estamos aqui para esclarecer as Sim, dúvidas. com certeza. Pode mandar Querem direct, pode colocar mandar aí mensagem. alguma pergunta, algum comentário? Eu li alguns comentários aqui ao longo da fala, muita gente falando sobre a gratidão de fato, né? Uhum, Sobre como é importante agradecer as coisas simples, reconhecer as pequenas conquistas. Eu li isso. Eu queria só repetir uma questão para para você conseguir fechar aí, Vivian, que é: mesmo sob a dor e o sofrimento, pode-se ser feliz sabendo integrar as adversidades no sentido que imprimimos à nossa existência. Então, uhum, excluir de vez aquela ideia de que só é feliz a pessoa que tem uma vida perfeita, a exatamente. pessoa que nada acontece de ruim para ela, então por isso ela é feliz daquela forma, porque a vida dela é Uhum, fácil, né? uhum, A gente escuta muito isso, mas não, a gente é o contrário, é um movimento de uhum, superação, é um movimento de encantamento, de disposição, mesmo na adversidade. Então eu acho que é importante a gente excluir de vez essa ideia da vida fácil, então por isso ela é feliz, né? uhum. Teve uma pergunta da Dinha ali falando sobre impossível ser feliz sozinho, né? A frase do Vinícius. Quando Sim, ele fala do relacionamento, né? Eu acho que você falou da felicidade. A pessoa feliz, né, Fernanda, ela acaba comunicando melhor os seus sentimentos, isso. aquilo, ela está mais organizada emocionalmente, ela consegue, né, melhores vínculos de trabalho justamente por estar expelindo e ela consegue melhores relacionamentos também. A gente percebe que uma pessoa que tem esse florescimento, essa felicidade, está completa no propósito ali, mesmo que não seja uma pessoa alegre, né, que tá rindo para todo mundo, que é diferente o movimento da felicidade e da alegria. Você diferenciou isso muito bem, né? Mas uma pessoa feliz, uma pessoa que não fica se queixando pelas atividades, assim, pelas dores da vida que todos nós temos, né? E não são poucas, né? São sempre desafios e tudo mais, mas a gente consegue atrair mais pessoas. Então, uma pessoa que é feliz, ela tem mais amigos, ela é melhor relacionada, ela tem relacionamentos mais estáveis e mais duradouros, né? Justamente por ter essa facilidade de lidar com a própria vida. Quando a gente lida melhor com a gente lida melhor com o outro, né? Então, isso é uma... Hoje, Fernanda, eu até tinha lembrado dessa frase, depois eu perdi. Eu vi um post que fala que não é o que acontece fora,
né? A gente não é o que acontece fora, é a forma como você vê o que acontece fora. Então, assim, você se conhecer, conhecer as suas emoções, né? Onde está permeando, quais são as suas crenças, igual você falou da crença de achar que a vida do outro é melhor porque tem uma vida mais fácil, né? Quais são as suas crenças? Comece a testá-las, né? A gente acha que tudo que a gente pensa é verdade, né? Ah, pensei é verdade. A gente acha que tudo que a gente pensou é verdade. Aí a gente vai vivendo como se fosse. E não é verdade. Tem coisa que a gente precisa começar a questionar e buscar evidência. Falar, peraí, gente, que evidência que eu tenho disso, né? Exatamente. Deixa eu ver, deixa eu dar uma pesquisada sobre isso. E aí você vai ver que todo mundo tem dificuldades, que por mais que a pessoa às vezes está mostrando aqui na rede social que a vida está plena, né? Ela também tem os desafios, né? Também tem o trabalho, também tem a rotina, né? Que às vezes imprime aí os imprevistos, enfim. A gente sabe que a vida de todo mundo é permeada por essas curvas, né? Mas o que a gente faz com elas é que vai fazer toda a história ficar diferente, né? Então, buscar esse sentido, igual você falou, buscar a felicidade, o florescimento, né? É uma atividade que a gente pode desenvolver e que está justamente aqui, bem nas nossas mãos, né? Não é fácil, né, Fernanda? Não é fácil, né? Não, Conduzir a própria vida, mas é simples, é um movimento simples. Não é fácil, mas é com simples. certeza. Não é fácil, mas é simples, exatamente. Aqui foi um prazer estar com você, viu? Nem fala, eu queria ficar mais. Vamos, Ai, vamos ver outros temas também que a gente possa conversar, ou foi muito esse legal. novamente, com um aprofundamento um pouco maior, ou temas novos, Eu vou abrir né? uma caixinha de pergunta no meu Stories agora. Abre no seu também para o pessoal colocar temas que a gente pode conversar, né? Que foi muito Isso, bacana. Então ótimo. tá Eu bom. tenho alguns também aqui em mente, depois a gente troca Ah, uma vamos ideia. trocar. Um beijo, Aqui, muito beijão, obrigada, viu? viu? Beijo em todo mundo. Fica com Beijo. Deus. Tchau, gente. Fica com Obrigada por Deus todos aqui com a também. Até gente. Tchau, mais, tchau. pessoal. Obrigada. Tchau.